Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vou falar do plantel que está bem produtivo aqui na granja, onde estão as filhas do Thompson, do Plymouth Rock, com as galinhas Rhode Island Red, né? São híbridas e estão bem produtivas. Capturamos um sarouê aqui na granja e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com ele. Enfim, vou dar algumas dicas e dar uma atualizada na criação em geral, valeu? No final do vídeo eu mando alguns abraços. Se gostarem deste vídeo, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo. Então, começar falando deste plantel que está bem produtivo. Aqui estão as filhas do Thompson com as Rhodes, né? Galinhas híbridas, um cruzamento que deu muito certo. Juntei elas com as Rhodes e as Suras. As Suras estavam separadas para reprodução, mas como o teste de incubação deu ruim, eu resolvi juntar elas com essas aqui por um tempo. Também temos aqui uma galinha balão e duas mestiças de Ameraucana com Rhode. Nem todas as galinhas dessa baia estão produzindo. A balão é uma delas e algumas Rhodes estão finalizando a muda de penas, que aliás neste ano está bem atípica. Muda de penas muito tardia, né? Olha só essa polaca. Até poucos dias estava produzindo e do nada apareceu depenada. Eu cheguei no galinheiro, estava só o peneiro. É como se tivesse sido arrancado na marra. Enfim, este é um período crítico para a ave. O alimento que ela consome é só para a formação de novas penas. Produção de ovos é zero. Mas voltando a falar do plantel aqui, apesar da época do ano e da muda de penas das aves, a produção está muito boa. Passa dos 70% em vários dias da semana. Numa criação rústica como a minha, isso é excelente. Eu ouço muitos criadores por aí dizendo que não está conseguindo nem 50% de produção, o que é muito ruim, pois um plantel, para dar retorno, precisa de pelo menos uns 70% de produtividade. Como este das polacas, que está produzindo na faixa dos 80%. Então, aqui eu vi que essas carijós, filhas do Thompson, aumentaram muito a postura. Quase todo dia que eu chego, vejo os ninhos cheios delas. Para ficar perfeito, elas precisam aumentar um pouco o tamanho dos ovos. Estão muito na média ainda, cerca de 55 gramas. Mas isso pode mudar muito rápido, né? Pois depende de vários fatores, principalmente alimentação. Eu estou servindo a ração bem regrada aqui, cerca de 120 gramas por ave. Acredito que as coisas vão melhorar muito quando passar o inverno. Quando tem um dia inteiro ensolarado, as aves produzem bastante no dia seguinte, isso é notável. O fator luminosidade é essencial. Mudando de assunto, nessa semana capturei um sarouê. Na verdade, ele caiu na caixa d'água, que desta vez estava vazia. Dias atrás, um morreu afogado aqui dentro. Eu mostrei num vídeo. Este passou um dia inteiro aqui dentro. A gente só percebeu que ele tinha caído de tardezinha. Aí no dia seguinte capturamos. Ainda o alimentamos antes, né? Colocamos numa gaiola e fomos soltar bem longe.
São bichos manhosos, né? Se fingem de mortos quando são dominados. Apesar da pouca idade, este era bem esperto. Aparentemente tem uma família deles aqui frequentando a granja, já que os dois que apareceram eram jovens e eles andam em bandos quando pequenos. Mas os que eu puder capturar serão devolvidos à natureza. Eles são importantes para o ecossistema. Onde tem pequenas cobras e escorpiões, eles fazem uma limpa. A gente tem que aprender, né, a conviver com esses animais. O negócio é caprichar na estrutura do galinheiro para evitar a presença deles, especialmente onde tem pintinhos. Por isso, vou caprichar no pinteiro. Semana que vem teremos pintinhos chegando. Para finalizar, uma má notícia. Eu perdi aquela galinha ameraucana de pele preta. Notei que ela estava fraca e quando peguei para separar, eu vi que estava muito magra. E logo bateu as botas. Foi uma doença silenciosa. E uma das polacas brancas também apareceu meio triste. Estou tratando ela e acredito que vai melhorar. Perdeu muitas penas também, não sei o motivo, já que ela fez a muda no início do ano. Ah, e essa balão teve aquele problema de placas na língua e perto da garganta. Quando vi, o negócio estava feio. Eu ouvi dizer que era bem difícil de curar, mas procurando informações na internet, vi que alguns criadores tratavam as aves com esse remédio à base de metronidazol, que é para seres humanos. Mas eu dei para a galinha e resolveu. Vamos ver se é definitivo. Mas enfim, criação de galinhas sempre tem isso, né? Uma hora você perde uma ave, outras adoecem. E o importante é garantir o bem-estar e a saúde da maioria das aves. Agora, para finalizar, vou mandar alguns abraços. Um abraço para Lucas Leite, Gabriel Batista, Alexander Freitas Rigol, Haroldo Santos de Capinzal do Norte, Ceará. Abraço para Maurício Alves Vieira, do Rio de Janeiro. Glauco e Alana, do canal Planta Comigo. Um abraço também para Antônio Batista, de Turitirana, Maranhão. E Alina Albaran, do México. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!